Atenção, nesse momento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, está concedendo uma entrevista em Brasília, detalhando a Operação Elpis, que foi deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para investigar os homicídios envolvendo a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Acompanhe. Além disso, aquelas pessoas que precisam poderão procurar o site do Ministério da Justiça, especialmente o endereço consumidor.gov.br. Então, eram essas informações iniciais, tanto eu quanto o doutor Andrei como o doutor Renato estamos à disposição se houver algum questionamento. Aí o ministro da Justiça detalhando essa operação de hoje, agora ele começa a responder as perguntas dos jornalistas, inclusive ele é acompanhado por um representante da Polícia Federal e por um procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, que também tem responsabilidade nessa investigação de hoje, e essa operação deflagrada nesta segunda-feira. A Jovem Pan vem acompanhando, agora há pouco a gente também comentou e falou sobre o desdobramento dessa operação e mais tarde, claro, a Polícia Federal deve dar outras informações sobre isso. Agora a pergunta, na sequência o ministro vai respondê-la. As armas e agora apurou-se que ele também participou do planejamento do crime. Se o senhor puder falar um pouco disso, por favor. Ou o doutor Andrei. Ele passa a palavra para o doutor Andrei. Maiores detalhes da operação devem ser divulgados ainda nessa manhã pela nossa equipe, mas o que eu já poderia adiantar, né, que essa pessoa também participou de ações de vigilância, de acompanhamento da ex-vereadora e também nesse apoio logístico de integração com os demais atores de toda essa cadeia criminosa que foi percorrida. Então, ele teve um papel importante, né, nesse contexto inteiro. Antes e depois, né? Inclusive depois com a questão do carro. O carro foi, para usar uma expressão local lá, o carro foi picado, né? Então houve a participação dele também nessa ocultação de provas. Jéssica Rodrigues, TV Brasil. Na sequência, a próxima pergunta agora foi o doutor Andrei que respondeu a questão, agora o ministro Flávio Dino volta ao púlpito, aguardando a questão de mais um jornalista que está nesse momento nessa entrevista em Brasília. A Jovem Pan também está lá acompanhando o detalhamento da Operação Elpis, que mira envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes há 5 anos. Acompanhe. Mais uma pergunta, a gente não tem o áudio da pergunta, mas na sequência o ministro vai responder a essa questão. Ainda as autoridades têm um pé atrás para divulgar outras informações, não há ainda muito detalhamento sobre isso, mas há uma prisão que a gente falava mais cedo. Agora sim, o ministro responde. Nós tivemos essa delação premiada sendo trabalhada durante algumas semanas pela Polícia Penal Federal, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Essa delação foi produzida aproximadamente 15 a 20 dias atrás. Ela foi submetida ao processo judicial de confirmação dessa delação. Ela já se acha homologada pelo Poder Judiciário, portanto, todas as formalidades foram atendidas relativamente a... Tem algum problema, pessoal? Bom, aí o ministro da Justiça, ele interrompe um pouco a entrevista, aguardando a sequência das perguntas, girando os comentaristas. Amanda Klein, claro que ainda são informações iniciais, mas o que já se sabe desta operação em andamento hoje? Um avanço, né, Tiago? Primeiro que são 5 anos sem a resposta principal. Quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes, o motorista que a levava naquela noite. Agora, eles chegam a esse ex-bombeiro, o Suel, que já tinha sido condenado a 4 anos em regime aberto por obstrução de justiça, obstrução de provas. E agora chega-se à conclusão, como informou o ministro Flávio Dino e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, de que o Suel teve uma participação maior do que já se sabia até agora. Ele teria participado ativamente no planejamento do crime, na vigilância das vítimas, né, tentando arquitetar ali como seria dado esse crime e depois na ocultação das provas, em picar, que foi a palavra que ele usou, o carro usado no crime, quer dizer, se desfazer daquele automóvel de luxo e também se desfazer das armas usadas no crime. Ele teve uma participação efetiva. O que temos de concreto aqui, Tiago, é o seguinte: durante esses anos houve uma discussão sobre
sobre a federalização ou não do caso da Marielle Franco. Houve idas e vindas, várias idas e vindas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil também. Hoje essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal, junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu tinha falado do Ministério Público Federal, Ministério Público do Rio de Janeiro. Desde a Polícia Federal assumiu há alguns meses, só no começo do governo Lula, abriu um inquérito paralelamente ao da Polícia Civil para tentar avançar nessas apurações e, pelo que se tem até agora, conseguiu avançar nessas apurações. Não houve interesse político até hoje em esclarecer esse crime. Uma coisa que o Beraldo disse na intervenção anterior me chamou a atenção, ele falou assim, não é a competência dos criminosos, mas a incompetência das autoridades. E eu acrescentaria a isso, Beraldo, uma incompetência deliberada das autoridades. Há muitos interesses políticos em jogo, tanto talvez dos governantes de plantão ou os que tenham passado pelo governo do Rio de Janeiro, pode haver também de policiais, porque certamente há figuras importantes envolvidas nesse assassinato, provavelmente entre milicianos ou mesmo entre políticos. Certamente o mandante desse crime não é alguém trivial, é alguém, um peixe grande, como se diz no jargão popular. Espero que haja interesse político de seguir e descobrir os mandantes desse crime. 5 anos sem a resposta desse caso, né, Beraldo? Como que a prisão desse ex-bombeiro pode agora ajudar, contribuir para que esse caso realmente tenha uma resolução final? É um absurdo, né, o que a gente está vendo aí ao longo desses anos, e a gente precisa lembrar que esse bombeiro, ele foi julgado, houve uma investigação, ele foi julgado. Imaginava-se que a polícia, o judiciário, todos tinham feito o seu trabalho de forma competente para apurar as efetivas relações dessa figura com o que aconteceu. Mas agora, segundo estava dizendo ali o ministro Flávio Dino, a partir de uma delação premiada, nas últimas semanas foi feito um trabalho, quer dizer, teve um julgamento e não descobriram exatamente o que esse sujeito fez. Então, assim, e não é que ele fez algo na dark web que foi muito difícil de pegar, não. Ele se envolveu diretamente num homicídio, em destruir um veículo, em jogar fora as armas, coisas óbvias que deveriam ter sido investigadas e que aparentemente não foram, ou se foram, chegaram a uma conclusão errada. Como é que fica isso? Fica dessa forma? Quer dizer, quem participou da investigação não vai ser punido, não há responsabilização de ninguém, e aí a gente fica dependendo dessa federalização da investigação para saber o que de fato aconteceu quando uma vereadora de uma cidade importante como o Rio de Janeiro foi assassinada junto com seu motorista. Isso não pode ficar assim, porque, de novo, isso passa uma mensagem muito negativa para a sociedade. Bandidos, assassinos têm que ser pegos e presos numa velocidade que seja razoável para dar satisfação à sociedade.